Graça e paz mais uma vez, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 17 em diante. O tema da mensagem dessa noite é Vem para a luz. Embora nós hoje aqui presencialmente nós temos todos crentes em Jesus Cristo, mas eu sei que cada um de nós conhece ou um parente, ou um amigo, ou algum conhecido que ainda não está na luz, como nós estamos na luz. Então, que essa noite venha a ser uma noite de inspiração, assim como foi para mim, sejam para os irmãos também, a ser luz nas trevas, e chamar aqueles que estão em trevas para a divina luz do nosso Senhor, amém? Vamos abrir então no livro de João, capítulo 3, versículo 17. Amém? Diz assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras não são realizadas na verdade, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Esse texto está dentro daquele episódio em que Nicodemos vai até Jesus. E Jesus o ensina a respeito do novo nascimento, que era necessário o homem nascer de novo para que obtivesse a vida eterna, né? E Nicodemos ali, um mestre da lei, ainda não conseguiu entender aquela mensagem que para nós hoje é uma mensagem simples, porém poderosa. Aquele mestre da lei não conseguia compreender essa verdade de Deus. É necessário que o homem nasça de novo para que ele seja salvo. Essa era a mensagem que Jesus trouxe a Nicodemos, e ele então diz que o Filho do Homem não veio a este mundo para condenar o mundo, antes para salvar o mundo. Amém? Só que isso não quer dizer que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, que Jesus vai ser o Jesus fofinho que a gente vê por aí, né? Em primeira instância a gente percebe que, poxa, se Jesus não veio para condenar o mundo, então está tudo certo, né? Vou continuar na minha vida, vou continuar fazendo o que eu quero, vou continuar no meu erro, vou continuar vivendo a minha vida, afinal de contas, Jesus é amor. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Olha, não é bonito isso? É maravilhoso. Porém, logo em diante, ele fala uma verdade que é difícil do ser humano engolir, que um dia foi difícil para nós e é difícil para muitos ainda entender essa máxima e essa verdade. Muitos não querem compreender, muitos não querem entender e fogem dessa verdade. Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo. De fato, ele não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar. Mas se ele vem para salvar, ele vem para salvar algo que não tinha salvação. A gente só precisa de um Salvador porque a gente está precisando de um Salvador, a gente está em apuros. O versículo em diante diz o porquê Jesus veio para salvar este mundo e não para condenar. Muito simples. O versículo 18 diz: quem não crê, quem nele crê, ou seja, em Jesus, não é condenado. Porém,
Porém, mas quem não crê em Jesus já está condenado. Essa é a verdade dura essa noite, da qual um dia nós entendemos, e é necessário entender dia após dia. Nós estávamos condenados antes de crer em Jesus Cristo. Mas como assim? Eu sou uma pessoa boa, eu faço o bem, eu faço caridade, eu não bebo, eu não cheiro, eu não roubo, eu não me prostituo, eu sou uma pessoa boa. Não importa, é uma dura verdade que eu quero dizer essa noite, para nós relembrarmos, e para aquele que está nos assistindo, de repente ainda não se decidiu em Jesus Cristo, não se decidiu crer no Filho de Deus. Essa é uma verdade dura que a palavra de Deus nos ensina, e a gente só prega aqui o que a gente crê de todo o coração. E se a palavra de Deus diz que eu era condenado antes de crer em Jesus, é uma verdade, nós éramos condenados, mesmo sendo uma boa pessoa, porque a salvação não é pelas obras, a salvação não é por fazer algo bom. Eu só recebo a salvação pela minha alma quando eu creio no Filho unigênito de Deus. É assim que está escrito: quando eu creio, assim sou salvo. Isso é por fé, ainda que nem é nosso, é dom de Deus. E Deus tocou um dia em nosso coração, Deus um dia tocou na nossa mente, para que nós viéssemos perceber que estávamos perdidos. Eu, com 10 para 11 anos de idade, compreendi isso, porque minha mãe dizia sempre: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E só vai para o inferno aquele que está condenado. Para eu não ir para o inferno, eu precisava crer em Jesus Cristo. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, eu então criei no meu coração que em Jesus eu teria salvação para a minha vida. E até aqui me ajudou o Senhor. E a cada dia nós temos que crer, e tendo essa consciência de que estávamos condenados, nós temos cada vez mais a certeza que somos sustentados pela vontade de Deus, de fé em fé. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Aleluias. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A salvação para o mundo está em Jesus, em mais lugar nenhum. Não está em outros deuses, não está na religião, não está na igreja. A salvação está no nome poderoso de Jesus Cristo. A igreja é proclamadora deste nome, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos aqui proclamando essa verdade. Você e eu estávamos condenados em nossos pecados, andando em trevas, porque é isso que o versículo 19 está dizendo. Este é o julgamento, ou seja, a verdade máxima é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Jesus é luz. Vamos ler lá a primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Do versículo 5 em diante vai dizer assim, 1 João 1, do 5 em diante. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Quando eu ando na luz, eu estou em Deus, porque Deus é luz. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Antes nós andávamos em trevas, da nossa própria vontade, pela nossa própria cobiça, pela própria concupiscência dos olhos, pela própria vontade. E quando nós andamos pela nossa própria vontade, nós tropeçamos, porque nós estamos caminhando na escuridão, numa escuridão espiritual. Eu posso ser super inteligente, eu posso ser um filósofo, eu posso ser um cientista, eu posso até ser um teólogo, mas se eu ando pela minha própria vontade e não pela vontade do meu Pai que está nos céus, eu estou andando em trevas. E andar nas trevas nós iremos tropeçar.
Eu posso conhecer o livro Bíblia de cabo a rabo, mas se eu não viver a verdade bíblica na minha vida, eu não estou na luz. E hoje Jesus Cristo quer que nós venhamos de estar na luz com Ele, porque Ele é luz. Porque eu afirmo que Ele é a luz? Porque Jesus é Deus. Acabamos de ler que Deus é luz, Jesus é Deus, e Ele é a luz que ilumina o mundo, Ele é a luz que veio, mas o homem pela sua própria cobiça não quis saber da luz, desprezou a luz. E no versículo 20 diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo as suas obras, temendo que as suas obras sejam manifestas. Nós éramos assim, muitos estão assim ainda, muitos estão caminhando nas trevas, temendo vir à luz, para que as suas entranhas não sejam manifestas pela luz. Já perdeu alguma coisa no escuro e precisou de uma lanterna? É difícil achar uma coisa na escuridão, não é verdade? Nós precisamos da luz para encontrar. E quando nós ligamos uma lanterna, ligamos a lâmpada, tudo é revelado. Um dia nós não tivemos medo nem vergonha de tudo ser revelado, das nossas entranhas, dos nossos pecados, das nossas mazelas. E isso foi e é um ato de coragem. Não tenha medo. Nós não tivemos medo, e você que está nos ouvindo, não tenha medo de vir à luz, não tenha medo de tudo ser exposto, porque isso que será exposto já foi perdoado na cruz do Calvário. Jesus já pagou um alto preço para que eu e você se aproximemos da luz, e por mais sujos, por mais feios que somos, por mais imundos que éramos, Jesus Cristo quer nos limpar. Ele quer fazer com que as nossas vestes sejam limpas e sejam alvas, mais alvas do que a neve, e entrarmos na luz de Jesus, entrarmos na luz do caminho reto, entrarmos na luz da eternidade, para que tudo seja limpo por Deus e tudo seja entregue a Ele. Senhor, nós entregamos todas as nossas mazelas a Ti, porque nós sabemos que tudo foi pago na cruz do Calvário, e o escrito de dívida que estava sobre mim foi sobre o Senhor, e o Senhor quitou a minha dívida, e não há mais medo de andar na luz, não há mais medo de caminhar na luz, porque o Senhor é luz e o Senhor me salvou. O Senhor é luz. Não tenham medo de andar na luz, mas vai aparecer as minhas vergonhas, não importa. Jesus não está se importando com a sua vergonha, Ele não se importou com a sua vergonha antes. Aí sim, Ele veio para te salvar e não te condenar. Mas se nós continuarmos andando nas trevas, já estamos condenados. Jesus está te chamando: vem para a luz. Não há mais tempo, o mundo já está em treva total. Jesus está te chamando: vem para a luz. E a igreja do Senhor tem sido pequenos luzeiros no mundo, chamando as pessoas que estão lá fora nas trevas: vem para a luz enquanto há tempo. Ainda dá tempo de se aproximar da luz, ainda dá tempo de se aproximar desse clarão salvífico do Mestre, ainda dá tempo de nós limparmos as nossas vestes para aquele grande dia, o dia em que o Senhor virá buscar aqueles que são livres, aqueles que estão na luz e aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. E há uma outra lição tremenda nesses versículos, que é o versículo 21. Algo bem prático. O versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha que coisa interessante. Quando nós estávamos em trevas, tudo aquilo que fazíamos, agíamos, era para a nossa própria vontade, para o nosso próprio ego, para o nosso próprio prazer egoísta. Não era ou não era assim? Tudo, quando estamos em trevas, tudo que fazemos é para nos autossatisfazer, para satisfazer a nossa carne, para satisfazer os nossos olhos e as nossas vontades. Mas quando eu creio em Jesus, que Ele veio ao mundo para me salvar, pois eu estava condenado, quando eu tenho essa compreensão,
Quando eu compreendo que eu preciso de salvação porque eu já estava condenado, sim, todo aquele que precisa de salvação é porque já estava condenado. E isso vem lá de Adão. Vamos lembrar um pouquinho, lembra lá no Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, lembra? Que Adão pecou? Pois é, desde lá, desde Adão, recebemos essa herança maldita do pecado. E pode ser pequeno, médio, grande, um jovem, um adulto, um velho. Todos estão condenados sem Jesus. Essa é uma triste realidade. Mas olha como Deus é bom. Talvez você que um dia se perguntou, ou se questionou, ou ainda questiona, como eu acabei de dizer, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, eu não faço mal a ninguém, eu não tenho vícios, não importa. Nós carregamos essa semente dentro de nós, pode perceber. Às vezes vendo uma criancinha brincando com outra, a gente já percebe uma semente pecaminosa. Vê uma criança tirando o pirulito da mão da outra, você não vai ter um estapeamento para lá e para cá, uma mordida aqui, um arranhão ali, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza é má. E quando nós ganhamos consciência de que nós estávamos condenados em nossos próprios desejos, e a única salvação é Jesus Cristo, nós temos que correr imediatamente para essa luz. Por quê? Porque essa foi a chance que Deus nos deu. Deus poderia muito, depois que Adão e Eva pecam, podia ter dado um reset. No estalar de dedo, Deus poderia falar, então tá bom, acabou. Vou eliminar o homem da face da terra, vou ficar só com os vegetais e os animais e pronto. Mas não. Deus amou tanto a humanidade, Deus amou tanto a sua imagem e semelhança que Ele havia criado, que Ele deu um escape para cada um de nós. Deus poderia ter eliminado todos, Ele não o fez porque Ele nos amou. E como eu sempre digo, o pastor disse no domingo, antes de haver luz, haja cruz. Antes do mundo ser feito, Deus já havia decidido subir naquele madeiro por nós. Como é isso? Eu não sei, não vou saber te explicar, mas Deus já havia dado um escape para aqueles que um dia iriam errar, que iriam andar em trevas. Deus está te chamando porque Ele te amou primeiro. Deus te amou. E quando eu compreendo esse amor, no versículo 16 aqui que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça em sua condenação, mas tenha o quê? A vida eterna. E assim como o apóstolo Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor Jesus tens as palavras que nos leva à clareza daquela luz maravilhosa, de perceber, Senhor, eu estava condenado, eu iria para a perdição, mas eu creio no nome do unigênito Filho de Deus, e por isso eu serei salvo, porque eu criei no Filho de Deus. Poxa, é simples assim? É simples assim, não é simplório. E crer em Jesus é justamente o que é maravilhoso, porque nós deixamos a nossa vida egoísta. Por isso que lendo assim parece ser muito simples, mas para tomar essa decisão é difícil, não é? Para alguns aqui eu sei que foi muito difícil tomar essa decisão, porque essa decisão requer reconhecer primeiramente que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o único Salvador. De repente você era de outra religião, você cria em outros deuses, você tinha um dogma a ser seguido, ou de repente você não acreditava em nada, você nem sequer acreditava em Deus. Crer em Jesus é ter a coragem de falar, eu não sei de nada, eu não sabia de nada. É dar a Ele todo o crédito, é dar a Ele toda a honra, é dar a Ele toda a glória, é dar ao Senhor Jesus todo o louvor, é nos apequenar diante de um Deus tão grande, é nos humilhar diante de Deus e deixar tudo as nossas crenças, deixar tudo aquilo que nós acreditávamos para dar a Ele todo o crédito. Por isso é tão difícil.
Por isso é tão difícil crer em Jesus, muitas vezes porque nós temos que deixar os nossos vícios, as nossas manias, e principalmente aquele pecado que era mais gostoso de ser praticado. Mas para que eu não seja condenado, é necessário deixar tudo, para seguir aquele que é a luz do mundo. Todos nós que estamos aqui presentes, um dia tomamos essa decisão. Deixamos a nossa vida egoísta para seguir a luz. E nós que estamos seguindo na luz, chamamos a você: vem para a luz enquanto é tempo. Vem para a luz enquanto é tempo. E o versículo 21, aqui para a gente terminar: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que quer dizer isso? Isso é maravilhoso, porque antes nas trevas nós fazíamos tudo para nos autossatisfazer, para que as pessoas vissem quem nós éramos, tudo por egoísmo. Mas quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu venho diretamente para essa luz maravilhosa, as minhas obras agora não mostram que eu sou bom. As minhas obras que eu faço agora na luz não é para mostrar o quão eu sou maravilhoso, mas as minhas obras, as obras que eu faço na minha vida e para o próximo, eu estou anunciando que o que eu faço não é meu, é dele. As obras que eu faço é de Cristo e não minhas, e o que eu faço é para Ele e não para mim. As obras que eu agora pratico são para que Jesus resplandeça ainda mais. A luz não é minha, a luz é dele. Nós só temos que ser um refletor dessa luz que não é própria, mas vem diretamente dos céus, vem diretamente do Pai das luzes, Jesus Cristo. Aleluias. Tudo o que eu faço é por intermédio de Deus. A salvação não é pelas obras, mas aquilo que eu faço porque eu criei vem por intermédio de Deus, e eu faço não por obrigação, mas faço por amor àquele que um dia me resgatou das trevas para a luz eterna. Aleluias. Agora fica compreensível, isso que antigamente para muitos era um tema de debate, mas Paulo fala que não é pelas obras, Tiago fala que eu tenho que fazer obras. Gente, é tão simples. Quando eu creio em Jesus Cristo, as obras que eu faço por amor. É automático do cristão fazer boas obras, porque essas obras irão revelar o Deus tremendo que nós cremos. Agora, se eu estou na igreja, se eu vivo um cristianismo onde eu faço as coisas para ser autopromovido, aí eu estou mentindo para mim mesmo, e eu continuo andando nas trevas. E essas trevas ainda são piores, porque se eu digo que estou na luz e estou nas trevas, eu minto para mim mesmo. Então que as nossas obras também venham refletir àquele que reina eternamente. E eu quero concluir dizendo: vem para a luz. Vem para a luz. Eu relembro os irmãos aqui presentes. Continuemos na luz. E proclame esta luz. Sejam luz. O Senhor nos ensina: sejam luz e sal nessa terra. A luz não foi feita, como ele diz lá na parábola, o luzeiro não foi feito para colocar debaixo da cama, antes para colocar no pedestal para que ilumine tudo. A luz que está nas nossas mãos é a palavra de Deus. Proclame a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. O nosso caminho torto que nós andávamos, nós conseguimos entender agora o caminho reto que nos leva a Deus por conta da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Você tem um farolete nas mãos, uma potente lâmpada de LED nas mãos, mas não é só para você, não sejamos egoístas. Isso aqui é para eu apontar o caminho para aqueles que ainda estão em trevas. Aponte o caminho, diga para aqueles que ainda estão em trevas: ali está a luz. Não tem muitos que procuram, né? Nossa, preciso de uma luz no fim do túnel. Pois é, a luz no fim do túnel se chama Jesus Cristo. Porque por mais dentro do túnel que você esteja, quando você crê em Jesus,
todo o túnel, toda a caverna é iluminada. Toda a caverna é iluminada. Isso me faz lembrar de anos atrás, quando na época da faculdade, tivemos a oportunidade de conhecer algumas cavernas. Se você tiver oportunidade, vá, é maravilhoso. E quando você entra dentro de uma caverna, e uma vez o guia falou: apaguem as lanternas. Todo mundo apagou. É uma escuridão inexplicável. Você acha que andar na rua escura dá medo? Dentro de uma caverna é 100 vezes pior, porque é um negro, uma escuridão total. Seus olhos não conseguem se adaptar lá dentro. É um preto por toda a sua volta. Assim era a nossa vida. Assim era a nossa vida. Uma escuridão total. Qualquer passo que nós dermos, nós vamos tropeçar em alguma coisa. Qualquer passo, uma andada maior, nós vamos bater a cabeça em algum lugar. E é assim mesmo. Mas quando acendia as lanternas, quando havia luz, toda aquela escuridão se dissipava. Quando nós cremos em Jesus Cristo, mesmo dentro da caverna existencial da nossa vida, todas as trevas são dissipadas. E não importa o jeito que dentro dessa caverna esteja, suja, cheia de buraco, não importa. Quando nós cremos em Jesus, Ele começa a consertar tudo dentro das nossas vidas, pois nós agora conseguimos enxergar aquilo que nós estávamos errando, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e nós pedimos perdão por aquilo que nós erramos, e Deus, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, como o apóstolo João disse na carta dele, e nós agora caminhamos na luz, e nós agora andamos com essa luz nas mãos, para iluminar todas as trevas que estão no nosso caminho, e ainda iluminar para aqueles que estão ao nosso lado andando em trevas. Então nessa noite, amados irmãos, sejam luz nesse mundo, para proclamar a luz que veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chama o pastor Raimundo, vamos orar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti, Senhor, nessa noite, te agradecendo pela compreensão de que nós estávamos condenados em nossas vontades, em nossos erros. Mas um dia cremos no Senhor Jesus. Um dia cremos que Tu és a luz que ilumina o mundo. Nós cremos que Tu veio para salvar a minha vida e a vida de muitos, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por me amar e não ter me eliminado junto com toda a humanidade, mas antes ter decidido vir morrer no meu lugar, para que eu compreenda que Tu és amor, que Tu és o Senhor justo e fiel, que veio para salvar aquele que estava perdido. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá para prosseguirmos na luz e caminharmos juntamente contigo naquele grande dia, para que iremos reinar com o Senhor na vida eterna contigo na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém e graças a Deus.